Calma que a sua aula já vai começar. Eu sou o professor Antônio Marterson e se você quiser ajudar o meu canal a continuar propagando conteúdos contábeis na internet, primeiro, se inscreva, ative as notificações, claro, só se você gostar desta aula. E a segunda maneira de você me ajudar, aqui na descrição tem uma série de links de cursos que eu mesmo preparei para você e cada curso que você faz sua matrícula, você recebe outro de bônus. Eu também vou deixar o meu WhatsApp aqui e também as minhas páginas no Instagram, caso você queira fazer alguma parceria relacionada à contabilidade. Fique aí com a aula, mas se gostar, se inscreva no canal e ative as notificações. Bons estudos! Bem, vamos aqui continuando os nossos estudos. Nesta aula eu quero falar sobre dois conceitos extremamente importantes para o prosseguimento de nossos estudos, tá? Eu quero falar aqui sobre o regime de competência e o regime de caixa. Então, vamos aqui com atenção. Se você não entender aqui de primeira, tudo bem. É um assunto que é novidade para os alunos que estão iniciando agora os estudos em contabilidade. Você pode assistir a aula mais vezes, sem contar que você também pode me fazer quantas perguntas você quiser, tá bom? Então vamos lá. O que é regime de competência? Veja bem, vamos aqui ler os slides por partes e fazer os devidos comentários. O regime de competência é um método para realizar o registro dos acontecimentos contábeis na data em que o evento acontece. Então veja bem, o regime de caixa, preste bem atenção, não estou falando no regime de competência, estou falando do regime de caixa. O regime de caixa significa que nós iremos registrar as entradas e saídas de dinheiro no exato momento em que o dinheiro entra e no exato momento em que o dinheiro sai. Então, no regime de caixa, nós estamos preocupados com a entrada e saída do dinheiro mesmo, seja no caixa, seja no banco. No regime de competência, nós não nos importamos com o dinheiro físico entrando ou saindo. A nossa preocupação, o nosso foco no regime de competência é quando acontece o motivo para ter uma receita ou uma despesa. Vamos aqui continuando, ou seja, na data do documento da receita ou despesa realizada. Olha o texto vermelho. Não importa quando vai ser pago ou recebido, mas sim quando foi realizada a transação. Então, o nosso objetivo aqui é o quê? É o momento em que acontece o motivo da obtenção da receita ou do acontecimento da despesa. Tudo bem? Quando as pessoas não estudam contabilidade, elas chegam no curso com muitos preconceitos, com muitas noções errôneas de contabilidade. Tá certo? Então, vamos aqui continuando. O regime de competência ele pode ser dividido dessa forma. Veja, registro de receitas e o registro de despesas, tá? No registro de receitas acontece no período em que as transações com terceiros foram realizadas. O reconhecimento ocorre no dia em que o fato gerador aconteceu. Veja bem, preste atenção. Quando nós vamos registrar receitas pelo regime de competência, nós devemos olhar para o momento em que ocorre o fato gerador. Quando é que ocorre o fato gerador? É quando o produto é entregue para o comprador ou quando o serviço é prestado para o tomador. Não importa se ele pagou naquele momento, se ele vai pagar depois. Quando nós falamos de regime de competência, na perspectiva das despesas, é a mesma coisa, tá? Acontece quando as despesas acontecem de fato. Veja bem, nós registramos a despesa quando ela acontece de fato. Ou seja, quando um determinado valor foi consumido, mesmo que não tenha saído nenhum valor do caixa ou banco no momento. Eu vou dar um exemplo para você. Muitas vezes, a conta de energia chega na sua casa num determinado mês. Só que aquela conta de energia é referente ao mês anterior. Aí você paga naquele mês. E quando você olha o seu extrato bancário, você vê lá, pagamento de conta de energia referente ao... pagamento de conta de energia, mês de fevereiro. No mês de fevereiro, quando você olha no extrato, é quando você pagou.
Só que aquela conta não é referente a fevereiro, é referente ao mês anterior. Isso é o regime de competência, tudo bem? Perceba que quando você olha para o seu extrato bancário, você olha na perspectiva do regime de caixa. Mas quando você faz a análise, você percebe que aquela saída de dinheiro de fevereiro referente ao pagamento de conta de energia não é conta de energia de fevereiro, é de janeiro. Olha aqui um exemplo. Uma empresa fez uma venda de produtos no valor de R$1.000 no mês de janeiro. Preste atenção às informações. Ela fez uma venda de produtos em R$1.000 no mês de janeiro. Parcelou em 3 vezes para receber 300 em março, 300 em abril, 400 em maio. Quanto essa empresa vai receber em janeiro? Nada. Não entrou nenhum centavo. Mas olha aqui a pergunta que eu fiz para você. Qual o valor da receita que deve ser registrada em janeiro pelo regime de competência? E está aqui a resposta que eu coloquei para você. R$1.000. Mesmo não tendo entrado nenhum valor no caixa ou no banco desta empresa, tem que acontecer um registro de R$1.000. E muitos alunos aqui começam a entrar em pane. Professor, qual o sentido? Por que eu vou registrar uma entrada, uma receita de R$1.000 em janeiro, se a própria empresa vendeu para receber 300 em março, 300 em abril, 400 em maio? Não vai entrar nada em janeiro. Veja, não entrou nada financeiramente, mas a venda aconteceu em janeiro. E contabilmente nós temos que registrar em janeiro, até para que nós possamos ter posteriormente um controle gerencial. Tudo bem? Isso é muito importante. Olha aqui a observação. A mesma lógica que nós aplicamos às receitas, nós temos que aplicar aqui às despesas, tá? Exemplo. Uma empresa recebeu no mês de fevereiro o boleto de energia elétrica referente ao mês de janeiro, mas fez o pagamento só em março. Nós sempre temos que olhar para essa palavra aqui, referente. É referente ao quê? Veja, ela recebeu e pagou em fevereiro. Porém, é uma conta de energia referente a janeiro. Então, não importa quando a empresa está pagando. O que importa é quando aconteceu a despesa. A despesa aconteceu referente ao mês de janeiro. Isso aqui é o regime de competência. A competência é janeiro. Pode pegar a sua conta de energia aí na sua casa e você vai olhar lá, provavelmente vai estar escrito competência e vai ter o nome de um mês. Competência abril, competência maio, competência junho. Só que você vai receber no mês seguinte. Por exemplo, se você estiver em agosto, você recebe a conta de energia, vai estar escrito lá, competência julho. Tudo bem? Então, sempre tem isso aí. Agora, existem alguns estados em que a conta de energia vem certinho ali no dia 1º e às vezes acontece a palavra competência, né, ainda está ali no último dia. Mas normalmente é o mês anterior. Veja bem, importância do regime de competência. Veja, como os relatórios financeiros são baseados nesse método, parou. Os relatórios financeiros, balanço patrimonial e DRE, são feitos baseados no regime de competência, que fique bem claro, tá? É possível identificar as transações passadas e futuras, ou seja, acaba sendo um recurso importante para planejamento financeiro, pois possibilita uma maior previsibilidade dos custos e das despesas de um determinado período. Veja, preste atenção aqui na minha reflexão. Você concorda comigo que, para que nós possamos fazer um bom planejamento financeiro, estratégico, para que nós possamos elaborar uma previsibilidade de custos e receitas, nós precisaríamos o quê? Identificar todas as receitas e todas as despesas em diversos períodos do ano. Quando uma empresa vai fazer o seu orçamento, a sua gestão financeira, o seu planejamento financeiro e estratégico, eles analisam mês a mês, para que eles possam conhecer os meses de mais faturamento, de mais despesas, maiores lucros.
Se tudo fosse registrado somente na hora que o dinheiro entra ou sai, aconteceria uma distorção absurda, porque nós não perceberíamos de fato quando as coisas acontecem, sim na hora que o dinheiro entra. E para fins de planejamento, nós temos que nos preocupar muito mais quando as coisas acontecem, e não quando o dinheiro entra ou o dinheiro sai. Tudo bem? O regime de competência na contabilidade também facilita a elaboração, né, do demonstrativo de resultado do exercício DRE, que tem uma aula aí para você, que eu já postei, tá bom? Além disso, a legislação brasileira considera esse regime o oficial para a declaração de imposto de renda. Então, quando nós vamos declarar um imposto de renda, seja da empresa, seja da pessoa física, né, na maioria das empresas, nós temos que levar em consideração o regime de competência. Tá certo? E quando nós vamos declarar um imposto de renda de pessoa física, nós temos que tomar cuidado também. Existem pessoas que já me procuraram dizendo que entregaram, né, declararam na declaração o dinheiro que elas receberam em janeiro de salário. E tá errado. Tá errado por quê? Porque o dinheiro que a pessoa recebeu em janeiro é referente a dezembro. Tá certo? E tem muitas empresas que não pagam ali os 2 salários em dezembro. Entendeu? O adiantamento, elas pagam em janeiro. Trabalha o mês inteiro de dezembro e o funcionário recebe em janeiro. E tem funcionário que às vezes, sem entender, acaba declarando, tá errado. Só tem que declarar aquilo que foi ganho dentro do ano. Existe uma diferença enorme entre ganhar e receber. O dinheiro que o funcionário ganha em agosto, às vezes ele recebe em setembro. Tudo bem? Isso deve ser entendido. É aí que está a diferença do regime de caixa para o regime de competência. O dinheiro que o funcionário recebe é regime de caixa. O dinheiro que ele ganha é regime de competência. Tudo bem? Veja, vamos aqui um exemplo prático. A empresa ABC vendeu no mês de janeiro produtos no valor de R$10.000 parcelados para receber 3 mil em fevereiro, 3 mil em abril, 4 mil em maio. Parou. Veja, essa empresa vendeu em janeiro, tá? Janeiro, produtos de 10 mil, só que ela parcelou e vai receber aqui 3 em fevereiro, 3 mil em abril, 3 mil em maio. Essa empresa também teve despesas em janeiro no valor de R$2.500. Veja, ela teve receitas de 10 mil e teve despesas de R$2.500. Só que no mês de janeiro também, ela pagou dívidas de dezembro no valor de 3 mil. Olha aqui a pergunta que eu fiz para você. Qual o resultado dessa empresa no mês de janeiro, levando em consideração somente receitas e despesas? Aqui é só regime de competência, tá? Agora veja bem, eu coloquei essas duas palavras aqui entre parênteses, lucro ou prejuízo, só que lucro e prejuízo pode ser isso aqui, resultado, tá? Em finanças avançadas a gente não fala lucro ou prejuízo, a gente fala resultado. Qual o resultado? Então, baseado nisso aqui, você pode me dizer qual o resultado dessa empresa em janeiro? Só quero saber de janeiro. A resposta é simples, R$7.500. Sabe por quê? Olha só. O resultado dessa empresa foi R$7.500. Quando falamos de regime de competência, não devemos olhar para quanto saiu do caixa da empresa, e sim para as receitas e despesas que de fato aconteceram, mesmo não tenham entrado, né? Mesmo que não tenha entrado nada. Então veja bem, deixa eu aqui abrir minha calculadora. Vamos aqui conversar rapidinho, vou só fazer um cálculo. A gente percebe o que? No mês de janeiro entrou, né, ela teve um faturamento de R$10.000, beleza? 10 mil. E teve também o que? Essa empresa teve despesas no valor de R$2.500, tá? Vamos aqui reduzir 2.500. Desculpe, meu teclado aqui tá meio no escuro. 7.500. Só que no mês de janeiro também ela pagou dívidas. Veja, ela pagou dívidas. Só que foi do mês de dezembro.
o dinheiro saiu do caixa em janeiro, mas foram dívidas de dezembro. Então a gente não leva em consideração aqui esses 3 mil. É por isso que o resultado dessa empresa em janeiro foi R$ 7.500. Tudo bem? E isso precisa ser entendido. O regime de caixa, por sua vez, é o oposto. Tá? Nesse caso, as despesas e receitas são registradas no momento do pagamento e do recebimento, semelhante a uma conta bancária. Quando você pega o seu extrato bancário e você olha lá as entradas e saídas, os pagamentos que você fez, você está analisando ali pelo regime de caixa, ou seja, pelo exato momento em que de fato aconteceu a saída. Tá? O extrato bancário ele não leva em consideração a competência. Ele só registra a saída ou a entrada. Só que ele não diz qual o mês de referência daquele pagamento daquela conta. Você pode pagar em dezembro um boleto de janeiro que estava vencido. Só que se você analisar pelo extrato bancário, você não vai saber que aquele boleto era de janeiro. Por quê? Porque está ali sendo pago em dezembro. É por isso que eu disse que o regime de caixa ele não é tão bom para um acompanhamento gerencial, mas o regime de competência é. Tudo bem? Regime de caixa, registro de receitas. Veja, acontece no período em que as transações com terceiros foram pagas. O reconhecimento ocorre no dia em que o pagamento for confirmado e não no dia em que de fato aconteceu o motivo da receita. Então, quando nós falamos aqui do regime de caixa, e nós estamos falando do registro de receitas, a gente ignora quando o fato gerador aconteceu e a gente presta atenção somente em quando o dinheiro entrou. Tudo bem? Regime de competência, registro de despesas. Veja bem, acontece quando os valores que constam como ativos deixam de aparecer como valores e são efetivados como pagamentos. Agora preste bem atenção aqui, isso complica um pouquinho, mas é importante. A legislação das micro e pequenas empresas e todas que atuam com regime de lucro presumido podem fazer a contabilidade e o pagamento dos tributos usando esse regime. A condição é manter o controle dos recebimentos no período e possuir arquivos com memória dessas operações. O próximo slide vai explicar direitinho. Veja bem. Um dos problemas enfrentados pelos empreendedores e gestores de forma geral é o pagamento de tributos sem ter recebido efetivamente do cliente. Então, aqui você entendeu, neste caso aqui, tá, que esta empresa vendeu 10 mil reais em janeiro e não recebeu nada. Só que quando for em fevereiro ela já tem que pagar tributos. Mas como é que ela vai pagar tributos sobre 10 mil se em fevereiro ela só vai receber 3 mil? Vejam. A legislação das micro e pequenas empresas e empresas de pequeno porte, ela pensou nisso. Isso prejudica muito as pequenas empresas. E é por isso que as empresas do regime tributário Simples Nacional e Lucro Real, tá? Eu sou especialista nisso, eu vou falar isso mais à frente para você, eu vou explicar. Permite que as empresas paguem seus tributos baseado no regime de caixa. Ou seja, só paga tributos sobre aquilo que entrou e não sobre aquilo que faturou. Existe a diferença entre entrar e faturar. A empresa pode faturar em janeiro e receber em março, tá? Veja, o faturamento não é recebimento, tudo bem? Os optantes pelo Simples Nacional ou pelo lucro presumido podem escolher a tributação pelo regime de caixa ou competência. Então, somente as empresas que são tributadas no Simples Nacional ou lucro presumido podem optar, né, por essa tributação do caixa ou competência. As empresas do lucro real só podem fazer pelo regime de competência. Veja, desta forma, eles oferecem a tributação apenas dos valores recebidos. No regime de competência, a empresa oferece a tributação o faturamento do período independente de ter recebido o cliente ou não. Então aqui acontece um problema, né? Como eu estou marcando aqui para você ver, se ela vai ter que oferecer a tributação, tudo aquilo que ela inclusive não recebeu, pode ser que chegue um momento que ela nem tenha dinheiro no caixa, já que nem todos os clientes vão pagar. No regime de caixa, a empresa tributa apenas o valor recebido. Se ela
efetuou uma venda de 30, 60 e 90 dias, ela oferecerá a tributação em cada mês o valor recebido. Então, se no próximo mês ela recebe um valor, ela tributa aquele valor. No outro mês ela recebe outro valor, ela tributa aquele valor. Somente para empresas do Simples Nacional ou do lucro presumido. Tá bom? Preste bem atenção nesses pontos. Veja, somente empresas do Simples Nacional e lucro presumido podem optar pelo regime de caixa ou competência. As empresas do lucro real só podem optar pelo regime de competência. Tá? Eu vou explicar isso para você lá no módulo de regimes tributários. A opção pelo caixa ou competência é válida para todo o exercício, ou seja, a empresa poderá mudar de opção somente uma vez ao ano no período correto. Então, depois que a empresa escolhe pagar seus tributos pelo regime de caixa ou de competência, ela não pode mais mudar, só pode fazer isso uma vez ao ano. Em janeiro, ela escolhe se vai pagar pelo caixa ou pelo competência, tá bom? Veja, o que determina a opção é a escolha do regime de tributação seguida da escolha de apuração. O que significa? Se ela opta pelo regime tributário lucro real, ela não pode mais optar pelo regime de caixa. Tem que ser pelo regime de competência. Mas se ela opta pelo simples ou pelo presumido, ela pode optar pelos dois. Agora veja bem. Se o IRPJ, o imposto de renda e a contribuição social são apurados pelo regime de caixa, obrigatoriamente o PIS e COFINS também será. Tudo bem? Não é possível pagar um tributo pelo regime de competência e o outro no regime de caixa. Todos os tributos têm que ser pagos pelo mesmo regime. Agora preste bem atenção na minha observação que eu sempre faço para meus alunos. Uma empresa não deve escolher um regime tributário somente por causa desta questão de caixa e competência. Existem outros motivos que o analista, o empreendedor precisa prestar atenção. Tá? Eu vou dar muitas dicas aqui para você no decorrer deste curso. E, como eu disse, eu sou especialista nisso, em tributação, em redução e planejamento tributário, né? Pode ser que eu traga aqui alguns conteúdos mais profundos sobre essa questão, tá? Mas eu tenho medo de me aprofundar muito porque o público-alvo acaba sendo muitas vezes nem contadores, tá? E isso pode ser que deixe os alunos um pouco confusos. Não esqueça que qualquer dúvida pode me perguntar, eu estou aqui, bons estudos. Ficou com dúvida? Não tenha medo, por favor, não saia de meu curso. Com alguma dúvida, eu faço questão de solucionar tudo. Abraço.